Vamos estar em Mateus capítulo 7, versículo 24. Estudo bíblico na temática Casa na Rocha ou Casas Edificadas na Rocha. A base hoje vai ser em Mateus capítulo 7, verso 24. Será o texto que será usado para que nós possamos acessar o oculto, o profundo e o escondido. O texto base diz assim, irmãos: todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras, as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 24. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus de paz, de bondade, favor imerecido, manifesta, Pai, a graça, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e a visão do Senhor, como o Senhor vê, sem interferência, sem desvio, mas com uma visão como de uma águia. Que o Senhor abra os alicerces para que nós possamos contemplar as riquezas ocultas aos sábios, mas que se revelam aos pequenininhos, em nome de Jesus. Ainda no verso 24, é importante, irmãos, a gente deixar alguns registros, porque tudo que você faz é importante você rever para aprender. E no verso 24 do texto que nós vamos estar colocando como chave principal hoje, fala de algo muito forte. Vamos ler o texto para memorizarmos. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Olha essa colocação aqui. Escuta palavras, pratica. Vou comparar ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você lendo assim, você não consegue ainda ver o que precisamos ver. Vamos lá, verso 24 de novo. Todo aquele que escuta
Aquele que escuta, preste atenção nisso. Aquele que escuta. Aqui está o primeiro segredo. A palavra pode ser estudo da palavra. Ele vai ter vontade de trabalhar agora na prática. Prática, a palavra, uma palavra muito prática, é a palavra prática. Praticar. Aí ele já muda a visão, depois da vírgula, que ele vai assemelhar, ou vai agora juntar com a palavra, a gente pode colocar aqui também, comparar a um homem, uma mulher, aí classifica o substantivo prudente, que o que vier a ser o significado da prudência. Nós vamos seguir isso aqui junto. Agora, essa terceira etapa, edificou. Olha essa palavra. Essa palavra é profunda. Toda vez que você vê essa palavra na Bíblia, você está falando de algo profundo. Edificou. Aí ele entra agora dizendo sobre o pilar da casa. E no final ele fecha com a chave de ouro. Rocha. Irmão, preste atenção aqui. Preste atenção. Vamos no primeiro pilar. Antes do primeiro pilar, olha que tópico aqui. Em todas as Bíblias de vocês está aí. Os dois alicerces. Lá em cima, em negrito está lá. Em algumas Bíblias, os dois alicerces. Olha, a colocação, os dois alicerces. Nós vamos aprender sobre os alicerces. Ou seja, ponto-chave. Se a mensagem profética é edificar casas na rocha, então quer dizer que eu preciso entender que essa palavra vai me tratar, ou vai me colocar numa condição onde eu possa ser tratado. Porque quando eu venho para o ensino, quando eu venho para o estudo da palavra de Deus, eu estou me colocando numa posição que eu me permito ser trabalhado. Os meus ouvidos estão a escutar, a adentrar numa esfera que vai mudar a minha vida, tanto espiritualmente como em áreas seculares também. Vamos lá, versículo 24 de novo. Todo aquele que escuta, vamos lá, primeiro leque aqui, primeira chave de sabedoria, vamos lá, primeira revelação profética para nós aqui hoje, dos alicerces, versículo 24, primeiro leque, aquele que escuta e aquele que ouve não representa a mesma coisa. Vamos lá, primeiro leque, verso 24, primeira frase. Jesus está adentrando agora aos seus discípulos e ministrando
e dizendo: todo aquele, pois, que escuta. Primeira chave, sabedoria. Quando você ouve essa palavra, escutar, você marca aí na sua vida. Porque escutar não é o mesmo significado de ouvir. Quando você agora adentra no versículo 24, a gente necessita bloquear a visão de escutar para começar agora a ouvir. No verso 24 de Mateus 7, ele está falando para duas classes de pessoas que estavam ali. Pessoas que estavam levando a vida no escutar, mas em meio ao ensino tinha pessoas que estavam levando a vida no ouvir. Qual a diferença? Grava isso em sua mente. Qual a diferença de um discípulo que ouve e de um discípulo que escuta? Qual é a diferença de uma vida de um ser humano que ouve e uma vida de um ser humano que escuta? Qual a diferença de pessoas na vida que ouve e de pessoas na vida que escuta? Vou parafrasear aqui uma questão de João 8,32. Não tem libertação se você, ou se nós, ou se os tais que estão em busca do conhecimento de Deus, não observar a questão do ouvir. Primeiro ponto que a gente entende, que pode ser um canal também para mim e para você: se uma pessoa não ouve, ele não é liberto. Se uma pessoa não para ouvir, ele não está no caminho da libertação. Porque em Mateus 7,24 tem essa chave, mas em diversos outros pontos tem a mesma colocação. Mateus 7,24 está dizendo: todo aquele, pois, que escuta. Adentrando agora no dicionário, uma pessoa que escuta significa, sabe o quê? Que me chamou a atenção. Todos aqui estão escutando. Todos. Porque todos aqui não é deficiente de audição. Só que aí que está a visão que impregna na gente. Mateus 7,24. A palavra está dizendo: rema. Eu não quero falar nessa noite com quem escuta, eu quero falar com quem ouve. A palavra rema nessa noite é para os que ouvem. Existem muitos que escutam. Existem muitos que vão aos domingos escutar uma palavra. Existem muitos dentro das nossas casas que eles adotaram já a filosofia de vida. Eles só escutam
significa no dicionário hoje uma pessoa que escuta, uma pessoa que ouve barulho, ouve ruído, ouve o que eu estou a falar. Mas a colocação nessa noite não é para os que escutam, porque os que escutam estão no lugar, e os que ouvem Deus colocará em outro lugar. Presta atenção nisso. Mateus 7, 24. Toda vez que você anda com alguém que escuta, você vê uma pessoa que tem a autocapacidade de não prestar com bastante atenção as coisas que Deus está a palestrar, que Deus está a tratar, que Deus está até mesmo a trabalhar. Mateus 7, 24. A pessoa que ouve é a pessoa que tem uma extrema atenção ao que está sendo tratado. Ele para. Mateus 7, 24. Ele usa agora de discernimento. Ele usa agora de quê? De base, de inteligência. Ele usa agora de quê? De se inteirar, de se informar, de comparar, de usar agora, sabe o quê? A mente. Pessoas que escutam têm perna curta. Pessoas que ouvem são mais fáceis de lidar. São mais fáceis de crescer. São mais fáceis de trabalhar. São mais fáceis de você ver eles brilhar. Brilha porque ouve. Ninguém brilha até parar para ouvir. Quem parou para ouvir está falando para a vida o seguinte: eu parei para crescer. Quem veio para a religião e não ouve, só escuta, a religião não vai dar nele. Mateus 7, 24. Temos agora uma sabedoria milenar aqui, poderosíssima. Abra sua Bíblia comigo, lá em Provérbios. Vamos na base. Nós precisamos ir na base. Estamos falando de uma sabedoria, irmão, que é riquíssima. Estamos falando de um conhecimento que desapareceu ao longo dos tempos. Mas estamos aqui nessa noite em Abacuque, dizendo: aviva. E o avivamento vem através do conhecimento, do desdobramento da revelação, palavra da revelação de Deus. Olha para você ver, Provérbios 24, verso 3. Provérbios 24, verso 3. Provérbios 24, verso 3. Vamos lá. Vamos começar. Todos acharam Provérbios? Vamos começar pelo Provérbios 9. Vamos lá no 9. Provérbios capítulo 9, verso 1. Olha que edificação. Mateus 7, 24 fala o quê? Todo aquele que escuta as minhas palavras, pratica. Eu vou comparar ao homem
que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós adentramos em Provérbios capítulo 9, verso 1, olha o que a palavra está a adentrar. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Você tem 7 colunas para cuidar. A sabedoria edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Para nós entendermos melhor, pula para Provérbios 24, verso 3, que essa palavra ela vai nos edificar muito forte nessa noite. Que fala assim no verso 3: com sabedoria se edifica a casa. Aqui, irmãos, aqui eu vou tratar uma área aqui. Com inteligência ela o quê? Firma. Eu vou ler de novo. Com sabedoria se edifica a casa. Você não edifica a casa orando. Alguém está colocando no lugar da sabedoria a oração. Você se edifica a casa com sabedoria. E como é que a casa se firma? E com a inteligência. Pessoas que não gostam de aprender não entram nesse time. Pessoas que não gostam de ouvir não entram nesse time. Vamos aqui rapidamente. Observem, enquanto eu leio, vocês continuem em Provérbios, que quando ele diz em Mateus 7, 24, que todo aquele que escuta a minha palavra, ele vai ter a graça agora da prática. Ele vai correr para a prática. Eu vou comparar um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando a gente entra sobre a diferença de pessoas que ouvem na vida e de pessoas que escutam na vida, você resolve um problema rápido na sua vida. Você resolve problemas muito rápido na sua vida. Você resolve também dificuldades também. Você resolve problemas espirituais. Porque quem não ouve não obedece, irmão. Quem não obedece não vence. Provérbios 24, 3. Uma área agora também de edificação à família. A mensagem é da tratativa hoje, edificando a casa. Estamos num século onde as pessoas colocaram a oração no lugar da sabedoria. Colocaram o jejum no lugar da inteligência. Só que a palavra está te direcionando para um caminho. A ferramenta da oração é para uma área. A ferramenta do jejum é para outra área. Para você ver que o próprio Cristo, em João 8,32, ele disse: conhecimento. O problema que são gerados ao longo dos dias, eles são resolvidos com o quê? Provérbios 24, 3, com sabedoria se edifica a casa. Irmãos, o que você está fazendo não correndo atrás da sabedoria? O que você está fazendo não correndo atrás da inteligência de Deus?
Aonde você está que você não conhece esse texto? Aonde você estava que você não plantava esse texto? Provérbios 9. Vamos em Provérbios 9, porque o Provérbios 9 é esmagador. Se você for falar hoje dentro da liturgia cristã, 1% acessa essa palavra. 1% estão a aderir para dentro das aulas bíblicas, teológicas, ministradas, porque você nunca vai ver essa águia voando com você. Você não vai ver essa águia voando com você. São caminhos diferentes. Quem tomou decisão para escutar é diferente de quem ouve. É diferente de quem está a entrar no conhecimento das coisas de Deus. Ele mesmo diz: publicarei o meu reino em parábolas, para que muitos vendo não entendam, outros ouvindo não compreendam. Ele não compreende o reino de Deus, irmão, porque ele só escuta o reino. Ele só compreende o reino que ele escuta, nem o reino que ele escuta ele compreende, porque Deus, ele tranca o conhecimento dos tais, irmão, para que eles o quê? Não assentam, sabe por quê? Porque eles não estão assentados para aprender, irmãos. Irmãos, ou seja, o conhecimento ele quebra diversas áreas do orgulho do ser humano. Eu sempre estou adentrado nesses últimos tempos e observado dentro da cristandade 1% ou 10% estão sem uma sabedoria que está disponíveis. Ele nem sentou para aprender, já quer. Existia um ditado que dizia que as pessoas queriam ensinar o padre a rezar a missa. Como é que você vai trabalhar os dons espirituais seu para uma outra pessoa, sendo que nem os da sua casa? A gente está recebendo essa sabedoria, não é para dar para alguém, não é para dar para alguém, não. Essa sabedoria Deus vai te dar para você guardar, para edificar a sua. Ela vai dar para trabalhar as suas bases espirituais, os seus dons espirituais. Olha para você ver, pessoas que estão com problemas familiares, pessoas que estão batendo cabeça na vida, irmãos. Olha para você ver, pessoas que se encontram, irmãos, em diversos problemas familiares, por causa de que? Isso aqui, ó, Provérbios capítulo 9, verso 1. A casa é edificada por sabedoria, a casa não é edificada com oração. Se você quer que a casa fique de pé, sabedoria. Se você quer que a casa firme, inteligência. A sabedoria já edificou a sua casa. Tem 7 colunas para você cuidar, tem 7 áreas, ou seja, para ser construída, para ser trabalhada, para ser, ou seja, alimentada pela sua sabedoria, pela sua inteligência. Irmãos, estamos num tempo onde as pessoas correram disso. Estamos acompanhando lares, irmãos, vidas que correm dessa sabedoria. A sabedoria da própria palavra, porque eles estão em Mateus capítulo 7, verso 24. Eles não param de escutar, eles não querem ouvir. Eles correm para a casa de Deus para resolver os problemas pessoais deles. Eles correm para a casa de Deus para resolver os problemas de casamento deles. Eles correm para a casa de Deus quando a casa deles está quebrada, mas eles querem escutar e não querem ouvir.
problemas de orgulhos dele, enquanto Deus, irmão, está disponível a tratar, sabe o que? A soberba deles. Deus está disponível. Irmãos, as pessoas estão a adentrar para a casa de Deus não para ouvir. Eles não querem ouvir. Se eles quisessem ouvir, eles estavam aqui. Se eles quisessem ouvir, eles estavam se banqueteando. Irmãos, são caminhos diferentes, são vidas diferentes, serão lares diferentes, serão casas diferentes. Irmãos, a mesa que parou para ouvir vai ter um destino. A mesa que parou para escutar vai ter um destino. Irmãos, é um bloqueio agora. É uma palavra profética para bloquear o quê? Bloquear, irmãos, a maldição, irmãos. Bloquear, sabe o que, irmãos? A mesa quebrada. Bloquear, sabe o que, irmãos? A falta de espiritualidade. Bloquear, sabe o que, irmãos? A falta de obediência. Isso aqui, irmão, a sabedoria vai edificar a casa. Irmão, como é que vai edificar a casa? Sendo que a casa não para aprender, irmãos. Não para, irmãos. Quem está a falar não é maior do que quem ouve, irmãos. E isso já está nítido. Nós estamos aqui, irmãos, mas se eu pudesse, eu estava aí me banqueteando, irmão, sabe o que? Com essa mesa farta de sabedoria, com essa mesa farta de inteligência. Irmãos, ele diz, por um intermédio dos seus profetas, não é por força, não é por violência. A maldição na área espiritual, ela para, sabe quando, irmãos? Quando a sabedoria começa a edificar a casa. Irmãos, a sabedoria começa a entrar dentro das 7 colunas, a inteligência começa a operar, a sabedoria começa a ser construída. Irmãos, a pessoa entrou para a casa de lei, para a casa da Torá, para a casa de oração. Irmãos, foi o que? Foi para ser edificado. Ele diz ainda, você vai edificar, você vai construir. Quando você vê, irmãos, lares sendo destruídos, quando você vê casas sendo destruídos, quando você vê filhos, irmãos, filhos que não andam, filhos que não prosperam, filhos que não desenvolvem, filhos que não evoluem, irmãos, alguém na casa precisa sinalizar que está sem sabedoria, está sem inteligência. Mateus 7:24. Vamos voltar para Mateus 7:24. 7:24 é a cura, irmãos. 7:24 é a cura para a destruição, é a cura para o mal, é a cura também, irmãos, sabe o que? Irmãos, contra tudo tanto errado na vida do ser humano. Ele está dizendo, todo aquele que escuta, agora você vai escutar minha palavra, você vai escutar e vai ouvir a minha palavra, você vai aprender a palavra, você vai manejar agora a palavra, não os demais. Você vai manejar a palavra em você. Irmãos, se você aprendeu a pregar, não é grandes coisas, mas se você aprender a trabalhar o manejo da palavra em si próprio, é uma grande coisa. A semelhar o rei. Sabe por quê? Você tem que, irmão, não tem lugar para casa quebrada, não tem lugar para mesa quebrada, não tem lugar, irmãos. Ele está falando que você vai edificar agora a casa, irmãos. E a pessoa está lá no monte orando, fazendo o quê, irmãos? Sendo que Deus só falta descer do céu para pegar a pessoa dentro do monte. Quando não desce para pegar no vale, irmão, por quê? Porque na hora que era para aquela alma está se banqueteando, irmão, sabe o quê? Na mesa de aprender, na mesa da evolução, na mesa da sabedoria de Deus, na mesa do conhecimento de Deus, irmãos, na mesa para o quê? Para ser tratado o orgulho, para ser tratado, irmãos, carrapicho, para ser tratado até mesmo, sabe o quê? Áreas que vem séculos sendo
destruída na vida do ser humano. Irmãos, a destruição tem que parar quando a palavra chega. A destruição, a mesa quebrada tem que cessar quando a palavra chega. Sabe por quê? Porque você vai ouvir a palavra. E Deus, muitas das vezes, Ele vai colocar o que, irmãos? Alguém para trazer a palavra. Alguém para trazer a ministração da palavra. Alguém para te levar a palavra. Alguém para te aprofundar no conhecimento da palavra. Mateus 7, 24. Se você quer edificar uma casa, você não vai precisar orar, porque a Bíblia está mandando você mudar. Se você tem uma sabedoria de desobediência, você tem que mudar para a sabedoria de obediência. Se você, quanto tempo a pessoa, irmãos, dá errado, e na mente da pessoa não acende aquela lâmpada do Salmo 119, né? No versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A pessoa não enxerga que tem, ou seja, aquela barreira. A pessoa não enxerga, irmãos, que a casa continua quebrada, continua se quebrando, continua a mesa quebrada, continua as quatro pernas sem alicerce. Sabe por quê, irmãos? A casa está faltando sabedoria. A casa está, irmão, quando era para você ouvir, você está falando. Quando era para você falar, você está ouvindo. A palavra está dizendo 7:24, dizendo: sem sabedoria e sem ouvir, nesta noite não há graça, irmãos. Não tem como edificar nada sem ouvir. E o primeiro conhecimento dele, irmãos, é trabalhar os alicerces. Ou seja, tem dois tipos de alicerce que rodeia. Tem dois tipos de alicerce que tentam adentrar em nossas vidas. Às vezes você vê tudo dando errado. Às vezes você contempla as mesas sendo quebradas. Você já está passando vários anos andando em cima dessa terra e você não entendeu ainda essa sabedoria. Qual é a sabedoria que você está colocando em prática? A sabedoria que está dando errado, a sabedoria que não está indo, a sabedoria que não está andando, a sabedoria que não está trabalhando, a sabedoria que não para ouvir, a sabedoria. Irmãos, você pode ter até uma graça na sua vida, mas essa graça é maior do que a graça que você tem. Ele mesmo diz em Provérbios, através de uma das pessoas que era sábia, ele diz: olha, na questão da tua casa falta sabedoria, na questão da sua casa falta inteligência. Se você quer nesta noite adentrar numa nova fase, numa nova visão, numa nova sabedoria, num novo entendimento, ele está dizendo 7:24, é agora assentar para trabalhar a sabedoria. E depois de trabalhar a sabedoria, tem outros níveis de trabalho que tem que ser trabalhado. Ou você está na fila dos que escutam, ou você está na fila dos que ouvem. Se você está na fila dos que escutam, está tudo não acontecendo na sua vida, mesmo depois de entrar para a religião. Porque a religião às vezes não dá certo para uns e dá errado para outros. Porque tem filhos que não acessam a sua sabedoria. Por causa do que é aplicado. Se você tem uma casa para edificar, acredito eu que todos aqui têm uma casa para edificar. Eu vejo essas coisas passando, eu vejo essas coisas acontecendo perto de nós, eu vejo esse movimento das águas, eu fico sem entender.
pessoas estão cada vez menos se dobrando para o conhecimento das coisas de Deus. Pessoas se dobram para tantas coisas na vida, mas para os conhecimentos de Deus, as pessoas parecem que têm resistência à mudança. Todo ser humano que tem resistência à mudança tem perseverança ao sofrimento. Ele está dizendo que ao ouvir o sofrimento tem que acabar. Ao ouvir mesas quebradas tem que parar. Ao ouvir casas quebradas tem que parar. Alguém não está ouvindo dentro da tua casa. E as pessoas juram que estão no caminho certo. As pessoas quebram as casas e juram que Deus vai dar uma outra casa para eles, irmãos. Eles quebram a mesa e juram que vão... Irmãos, não vamos tirar a exceção que Deus pode fazer um milagre. Mas quando Deus vem para fazer milagre, irmãos, é aonde nós não usamos de ignorância. Onde Deus vem para fazer milagre, é onde nós não usamos de falta de sabedoria. Onde Deus vem fazer milagre, é aonde Deus entende a sua luta, o seu labor. Ou seja, a diferença de qual alicerce nós vamos plantar, de qual alicerce nós vamos estruturar, de que vida. Deus não está interferindo na sua vida. Quem está interferindo na sua vida é você. Deus não está interferindo nas suas histórias. Quem está interferindo nas suas histórias é você. Ou você escuta ou você ouve. O alicerce ele trouxe para quê? Eu quero ser o antídoto da casa quebrada. Mateus 7:24. Eu quero ser o antídoto da cura contra famílias em processo de destruição. Eu sou o antídoto. Essa palavra está dizendo, eu vou parar essa destruição. Ele mesmo diz que aonde tem destruição, Deus faz o quê? Vem para roubar, mata e destrói. Destrói por quê, irmãos? Aqui, ó, 7:24. E às vezes a gente fica vendo as pessoas correndo nesse trilho. A gente tem que entender que aquele trilho ali, irmãos, só tem caminho de ida, porque de volta não tem. Isso são coisas que às vezes, quando nós entramos para aprender, a nossa vida para. A nossa vida edifica. A nossa vida transforma porque não tem como não transformar ouvindo um negócio desse. Tem que ser muito tolo, irmãos, para não aceitar uma graça dessa, para não aceitar uma casa, irmãos, recheada das maravilhas de Deus, para não aceitar, irmão, muitas das vezes, uma mesa é pouco, irmãos, que
Deus faz, o Deus não faz mesa. Deus prepara uma mesa até no deserto. Mas e quais condições? Nessas condições, 7:24, casa na rocha, casa embasada, ouvindo mais do que falando, parando para ouvir todos, parando para aprender com todos, humilhando a todos. Mas as pessoas, irmãos, não correm para isso. As pessoas correram para dentro da religião e estão seus alicerces da casa. E só estão na religião. Só que a religião não é só isso. A religião não é só isso. A questão, vamos lá. Quando a gente entra na palavra casa, Mateus 7:24. Vamos lá na casa, Mateus 7:24. Vamos lá. Mateus 7:24. São 9 palavras. Escuta. Palavras 3. Pratica. 4. Assemelha. 5. Homem, 6. Prudente. 7. Edificou. Quando as pessoas não aceitam edificar, eles têm uma dificuldade terrível em aprender. Na visão do casamento, porque a Bíblia ela é mais fechada, porque ela ensina os tais a edificar, construir. Ponto 7, 8, casa, rocha. Só 24 temos 9 palavras aí, 9 palavras. Não dá para analisar todas. Logo que nós estamos olhando aqui só para um versículo. O que um versículo tem tantas coisas. Quando a gente entra na casa, ele pode estar tratando a casa espiritual. Não há um outro trabalho. Mas se nós aplicarmos aqui essa casa como uma casa espiritual, tem que ser edificada. Casa com Deus. Como é a questão da casa com Deus? A casa de evolução. A pessoa está tanto tempo na igreja e não evolui nada. Tanto tempo ouvindo tantas mensagens e não manifestou a evolução das mensagens. Mateus 7:24. Base da casa. Uma pessoa está sem base. A pessoa já está vivendo nesse mundo um tempão sem base. Alicerce da casa. A pessoa está sem alicerce. Irmãos, o alicerce, a pessoa está sempre usando o mesmo alicerce. Para a mesa quebrar, para a casa quebrar. Usa o mesmo alicerce que der errado, irmão. Gente, o que custa para você agora usar o alicerce que vai dar certo? Coluna da casa. Irmão, casa sem coluna. Eu vi situação de casa sem coluna. Estrutura da casa. A casa está sem estrutura nenhuma. Nicodemos estava sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Tempo e casa. Pegamos agora Mateus 7:24 na questão de edificar a casa na rocha, levando a minha casa agora para a rocha, trabalhando agora a casa na rocha.
levando, entregando a casa na rocha. Olha o tanto de trabalho que tem aqui. Mateus 7, 24. A estimativa de mudança de vida é alta aqui dentro. Não tem como ser baixa. Suponhamos que nessa noite você tem trabalhado vários alicerces, mas toda vez que põe o mesmo alicerce se quebra. É disso que eu falo com você. A terça-feira é primordial. Porque dentro da cristandade, o que eu estou falando aqui é algo tão sério, algo tão assustador, que é uma questão que já vem, e é uma questão que a gente for parar para observar aqui, é falta de inteligência nossa, é falta de graça da própria cristandade. Que não enxerga a gravidade da situação. Estamos no século 21. Estamos no século 21 agora. Estamos no século 21. Está aparentemente, as pessoas ainda estão levando os alicerces, estão vendo os processos dando errado, só que não correm. Não correm para Provérbios 24, 3. Para buscar o quê? O discernimento, a sabedoria. Se você chega no meio da cristandade e fala, todos querem ter uma casa feliz, todos vão levantar as mãos. Quantos querem ter uma casa edificada? Quantos que estão correndo? E a pessoa está ali orando, sem sabedoria. A pessoa está ali orando, sem inteligência. Que até para orar você precisa ter inteligência no que você vai falar. Provérbios 24, 3, ele traz essa visão. As pessoas entenderam o lugar de cada alvo que Deus colocou. É família, Deus colocou numa base. Quem mexer na base da família, ele é penalizado. Você vê as casas acabando ao seu lado. A pessoa não aprende nada com isso. Você vê família sendo desfeita, as pessoas não estão aprendendo nada com isso. Já tem sofrimento demais nesse mundo, não. Já não tem problema demais nesse mundo, não. A pessoa vai entrar. Irmãos, vamos dar uma estimativa aqui. De como as pessoas não estão levando as coisas a sério. De 1 a 10, dentro da cristandade, 7 não estão codificados em família. Isso significa o quê? Dentro das comunidades cristãs, o número de casas
casas que não estão adereçadas dentro da visão família, a estimativa é grande. Mas isso dentro de comunidades que para menos para ouvir, para menos para adentrar no conhecimento, eles não levam esses 3%, esses 30%, eles não levam um estudo bíblico desse na brincadeira. Eles não levam. Eles não ousam nem faltar. Não. Quem tem que levar ouro para dentro da sua casa é você que se encontra aqui nessa noite. A sua casa vai só alicerçar por causa de você. Quem tem que levar prata para dentro da sua casa é você. Olha o que Provérbio diz, Mateus 24:3. É você que tem que levar sabedoria para dentro da sua casa. É você que tem que levar a inteligência para dentro da sua casa. Olha, você vê que visão interessante isso aqui. Acho que tem alguém trazendo um conhecimento errado. Quem tem que levantar o ouro dentro da sua casa é você.